Já sou- Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma semana, graças a Graças Deus. a Deus, estamos aprendendo e caminhando, né, com o Evangelho. Letra da música Sobre Jesus, de Hércules Mota. De Jesus eu sei que é modelo e guia ideal. De Jesus eu sei, transcende o que achamos normal. Que entre nós andou no pó das estradas a nos revelar pontos da jornada e que nos mostrou todo o poder do amor. De Jesus eu sei que é o nosso irmão maioral, que é verdade, vida e caminho para o mundo real. De Jesus eu sei que é fonte viva, que aplaca a sede de nossa desdita, é um beija-flor a polinizar o amor. De Jesus sei que a luz faz brilhar a nossa emoção, incentiva a buscar a evolução. De Jesus sei que a luz ameniza o caminhar e nos impele a aprender e a amar. A Jesus eu sei, podemos estender a mão. Fardo e jugo leve, abranda o nosso coração. De Jesus eu sei, está sempre por perto a nos conduzir, sublime arquiteto, e que nos legou a beleza do Consolador. E de Jesus eu sei, venceu pelo exemplo, e as lições benditas percorrem o tempo. O mundo suplantou para nascer o seu reino de amor. Linda letra, né? E aí a nossa É. prece eu tirei também do livro Escutando Sentimentos, do capítulo 4, que chama Infortúnio Oculto nos Grupos Doutrinários. Senhor, tende piedade das nossas necessidades, auxilia-nos a sustentar o perdão com as imperfeições que ainda carregamos na intimidade. Ensina-nos a nos amar, Senhor, a aceitarmos como somos e a buscar a melhora gradativa. Fortalece nossa capacidade de amar, a fim de estendermos a luz da compaixão em relação às falhas que cometemos. Estende-nos tuas mãos compassivas. Unge-nos com misericórdia as dores da angústia de viver, trazendo por dentro as sombras do passado. Ampara-nos, Divino Pastor, para jamais esquecermos as vitórias já alcançadas e que elas nos sirvam de estímulo ante as lutas e conflitos da alma. Abençoe-nos sempre, Senhor, para que nunca desistamos de combatermos. Obrigada, Jesus, por nos incluir em teu amor infinito, sem a qual não teríamos forças para nos suportar. Obrigada, Senhor, hoje e sempre. Obrigada. Então é isso, né? Vamos lá no nosso estudo de novo. Hoje a gente vai começar uma passagem nova, que a maioria das traduções dá o título de A Confissão de Pedro, e ela, né, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, e essa passagem vai dos versículos 13 a 23. E assim como a Luísa faz, nós vamos ler, a princípio, ela inteirinha. Quer ler aí? Você está com ela ou quer que eu leia? Não, ó, é, você vai ler, quer que lê toda? Eu É, só estou com a parte, eu não peguei toda, não. não, Só o então eu versículo hoje. vou ler Pode ali. ler, então. É, que é para a pessoa, para a gente ter ideia do que vai acontecer, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado dos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem quem ele era, Jesus, o Cristo, e desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti,
de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Quer dizer, são dois momentos muito significativos, né? No livro Boa Nova tem essa passagem que explica isso bem. Então, é normal que a passagem num todo a gente não entenda muito bem e fica um pouco confusa, embora seja uma passagem, assim, pelo menos para nós espíritas, um tanto quanto conhecida, né, por causa do livro Boa Nova. Mas é para isso que a gente usa o miudinho, né, para ter um detalhe. Então, hoje a gente vai estudar o primeiro versículo dessa passagem, que é Mateus 16, 13. Como eu falei, a gente só leu para ter uma ideia do contexto, que diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? Quer dizer, a palavra, o que é a chave aqui dentro dessa passagem inteirinha? Quem é Jesus? Né? Quem é essa figura? O que ele representa para você, né? Para cada um de nós na nossa vida? Mas geralmente as pessoas, o que ele fala, né, que eles se referem sempre a um Jesus histórico, que é o Jesus das religiões, que é objeto de pesquisa, né, às vezes de arqueologia, da história, da antropologia, da sociologia, que é esse Jesus histórico. Mas a gente tem que pensar na visão mais cósmica, né, do que representa Jesus, quem seria, né, esse arquiteto do universo. É difícil até da gente estar imaginando, né, porque sempre vai ter uma visão assim limitada, né? E às vezes cada religião resolve alguma coisa e mantém ele numa distância, como um ser assim muito distante de nós. Para a gente ter ele ter mais proximidade, saber de fato quem ele é mais difícil por causa disso, né? Ele fala que a gente tem que esquecer quem nós somos. Então, por exemplo, ele fala, o Aloísio, espírita desse século, ou você ser, ou eu, você, né? A gente tem que se despir dessa persona que nós somos para ter pelo menos um início de compreensão de quem é o Cristo, né? Então, e aí ele vai falar, ele vai pegar, vai analisar o quê? A expressão cesareia de Filipe, que é uma dica para quem está estudando miudinho, quando aparece, né, número, quando aparece um nome, e nesse caso ele cita a cidade, que é uma cidade, ou se algum período do dia, se é de noite, tudo isso é para a gente ficar atento, né, dentro do estudo. E aí ele vai explicar que a Cesareia de Filipe era uma cidade que ficava ao norte da Galileia, né, hoje seria uma fronteira entre o Líbano e a Síria, e mas tudo era, na época, tudo era Império Romano, né? Então, essa região da Palestina tinha sido toda dividida entre os filhos do Herodes. Tinha o Herodes o Grande, que era aquele que mandou perseguir as crianças, né, com o intuito de eliminar o Messias que viria. E ele tinha, ele dividiu todo o império dele em 4 tetrarquias, que eram os vários filhos dele. Um deles é o Herodes, era o Herodes Filipe, né? E ele deu o nome para essa cidade de Cesareia de Filipe. Cesareia para homenagear o imperador César e Filipe por ser dele, né? E aí, mas antes disso, o que ele fez? Ele pegou uma pequena cidade, uma aldeia mínima que tinha muitos pastores, que antes se chamava Pânias, que vem de Pan, que é o deus grego dos pastores e dos rebanhos. Então, ele pegou essa cidade e transformou ela numa grande metrópole, né? Criou pontes, fez aquedutos. Então, ele quis, para homenagear César e para ter uma metrópole, né? Uma capital do seu império, ele fez várias reformas ali. Mas antes era uma aldeia simples que ficava no sopé do Monte Hermon. E aí, ali, esse Monte Hermon, ali todos os montes ali, por causa do clima, tinha gelo em cima, aquele gelo que tinha derretia, e aí no pé do monte tinha uma gruta,
que aí vinha, era uma água límpida, muito limpinha, que os pastores levavam as ovelhas ali para para matar a sua sede, né? Então, foi mais ou menos isso a gente não sabe dizer se foi o próprio Mateus que fez isso ou se foram os adensadores que colocaram para dizer, para dar essa dica, né, de estudo, vamos dizer, né, para você abrir essa chave, né? E, e aí ele vai explicar também que as ovelhas foram os primeiros animais que foram domesticados. E por conta disso, elas já nasciam ali dentro do rebanho, já eram frágeis, então elas não tinham como sobreviver sozinhas. Quando elas se afastavam do, do rebanho, desse cuidado do pastor, e aí era uma região que tinha muitos pastores e muitas ovelhas, só que os pastores não eram donos das ovelhas. Eles iam, igual ele fala, né, como antigamente agora tem pouco lá no Pantanal, quem toma conta é um peão. O peão toma conta do rebanho, mas ele não é o dono é outro. E ele vai juntando as ovelhinhas, vai passando, ele vai pegando de fazenda em fazenda, aí vai chegar lá no destino com 1.000 cabeças de gado, vai pegando de 100 em 100, né? Hoje em dia é com caminhão. Então, aí ele vai lembrar também que o rei Davi, antes de ser um general, também era um pastor de ovelha, que também levava as ovelhas dos donos para tratar para beber água. E o Monte Hermon é um monte sagrado, ou que se chama Esplendor. Ele é um monte comprido, feito uma cordilheira, que de qualquer lugar que você esteja ali na Palestina, você enxerga. No topo tem a neve que vai derreter. E quando a luz bate nessa neve, aquele topo brilha, por isso que ele é considerado sagrado, ele é cheio de esplendor. Então, resumindo, desse monte cheio de esplendor, vai descer uma água pura, que é vital para a sobrevivência do rebanho, do pastor, que conduz o rebanho. E o monte sagrado, então, significaria o quê? Deus, de onde jorra a água jorra a vida, o rebanho, a ovelha sedenta e frágil, somos nós e o pastor é Jesus. Então, essa é a metáfora que o versículo vai nos trazer, quando ele fala nessa Cesareia de Filipe, que tinha o nome antigo era Pânias, né? E quem é Jesus? Jesus é esse pastor, é essa ideia que Jesus quer nos trazer, que ele é o bom pastor que vai nos levar a tirar a nossa sede. É Aí a um gente tem que aspecto trazer para o dia de hoje, né? que eu achei interessante, que o Luiz falou dentro disso tudo, né? É como é que a simplicidade está ali presente e a gente, com as diversas interpretações e os equívocos, né, torna a coisa bem complexa e que a gente tem que realmente se despir dessa complexidade nossa para entender aquilo que é simples, mas a gente só vai entender o simples com a simplicidade, né? Se abrindo a isso. Porque tem tantas discussões a respeito do que é Jesus, e aí tantas controvérsias, que a gente vai se perdendo desse Jesus homem que veio, viveu como a gente, dentro de todas essas condições, e a gente vai se afastando, deixando que ele fique longe, porque a gente perdeu esse aspecto, né, da simplicidade. E É que no como fim, o pastor que ele vai, por que que ele cuida com tanto cuidado, né, das ovelhas? Porque as ovelhas estavam ali, não pertenciam a ele, então se ele perdesse uma, ele tem seria que dar conta daquilo, prejuízo, né? né? Ele tem que dar conta. A mesma coisa Jesus cuidando de nós, né? Ele não vai deixar que nenhum de nós se perca. E é uma coisa assim, é tão simples de entendimento, mas que a gente coloca complexidade, por quê? Porque a gente, na realidade, não vê o rebanho todo, a gente acha que a gente tem uma exclusividade que não existe dentro da proposta divina, né? E é Eu onde acho muita que gente não entende, né? Às vezes uma pessoa fala assim, imagine que Deus é esse que deixa seu filho ser crucificado, né? Mas aí quando você tem esse entendimento, é o pastor, que era tão bom pastor, que se transformou em ovelha
e se sacrificou para poder mostrar. Esse cordeiro. Ele se fez um cordeiro, né? O pastor que se fez de cordeiro para dar o exemplo e se saber que mesmo depois de perdido, de sacrificado, ele pode voltar, né? Na ressurreição. Então, aí, quer dizer, Jesus mostrou o que ele veio nos 33 anos de existência dele, material, mostrou o que é possível um homem, né? Uma ovelha fazer dentro do pasto do coisa. Porque, como ele fala, a ovelha se afasta, ela começa a gritar, a balir, até que ela não aguenta mais e deita, por isso que ele pega ela no colo depois, porque ela não aguenta. Então, ele pega ela no colo e traz de volta, e quando ela melhora, ela tem que voltar a andar, né? Que também é uma E simbologia. contemporizando essa passagem, né, eu tenho que entender assim, que tipo de sede eu tenho. Achei interessante também qual o tipo de condução que eu preciso, né? Porque já que quando eu me afasto do rebanho, num processo assim de afastar de Deus, eu vou me perder e vou me colocar numa disposição, numa situação assim de precisar que alguém venha e e me acolha, né? Dentro daquele sofrimento que é a ovelhinha que se afasta quando ela cai lá no chão, quer dizer, ela precisa de uma condução diferenciada, né? De ser pegada no colo para Porque ele deixa poder ela seguir ir em até ela frente, porque ela não está aguentar sem mais, né? forças, né? Ele às vezes até vê que você está se afastando, mas ele vai, deixa ela ir, vamos ver até onde ela vai, né? E É. aí E ela, e é importante isso, porque qual é o tipo de condução que esse pastor usa? Deixar cada um vai por si. Quando você estiver num ponto mais de não aguentar mais, aí eu vou e te resgato, né? Te trago de volta para o rebanho. É simples da gente entender, mas tem muita complexidade, porque a gente não se coloca, né, nessa humildade necessária para entender isso, né? porque é o que ele fala, né? Quem foi Jesus, né? Quem foi Jesus? Um homem, filho do homem, que sentou, comeu, trabalhou, conversou, foi carpinteiro. E qual que é o grande milagre que ele fez? Foi conseguir se sentar, apesar de ser o filho do homem, se sentar na mesa com o fariseu e ele ficar provocando ele continuar zen, né? Coisa que a gente não dá conta de fazer. O exemplo é esse, né? Você manter serenidade, manter responsabilidade, manter equilíbrio mesmo diante das adversidades. É o maior exemplo dele, mais do que os milagres que ele fez, mais do que todas as grandes feitos que a gente às vezes acha. O melhor, eu acho que é o grande exemplo de Jesus é essa questão da serenidade, de manter o equilíbrio mesmo quando a gente não manteria, né? E aí ele E o que fala que também. significa Hum. o que significa esse sacrifício que ele fez por nós, né? Para a gente. É uma coisa muito difícil da gente entender. Quando ele se dá em oferenda em benefício de uma humanidade inteira, mas o que que realmente está significando? Aí ele mostra para a gente assim, ele faz uma comparação, né, que é bem próxima assim do nosso entendimento, que é a questão de uma mãe, né? É. As mães sabem muito bem disso, ficar uma madrugada acordada para cuidar de um bebê, tem todo um simbolismo aí desse sacrifício, né, que Jesus fez por nós, né? Mostrando que é possível a gente fazer isso e dar continuidade a essa proposta dele, né? É um conceito estranho para a modernidade, porque o que que a gente pensa em termos de modernidade, né? Como eu não tenho aquela questão da aristocracia, né? Aí eu vou ser o quê? Eu vou ser financiado pela burguesia, porque eu não tenho o prestígio do nome político, como a nobreza tem, e não estou condenado, né, à servidão. E aí, o que que eu faço com isso? Eu passo a ter a alegria nesse conforto exagerado que eu busco, né?
buscando usufruir, curtir a vida, e aí a Não. gente Já que você não até consegue esquece, ser, você começa a parecer ser, né? Parecer com. parecer E ser. nesse parecer você vai tentando. E aí é que você vai se afastando. É o momento que você está com as ilusões da Que aí vida, você do perde sua materialismo, né? essência, né? E acho que interessante ele fala também como é que Jesus ensinava, né? Com os discípulos, caminhava com eles, conversando, fazendo perguntas, aquela forma dele didática de conversar, que era igual de Aristóteles, né? Aquela fala educação que chama peripatética, só que Aristóteles caminhava com seus alunos mais, eram alunos mais da elite. E Jesus levou esse ensinamento mais para o povo mesmo. Pegou, né? Com quem que ele convivia? Com os mais simples. E aí ele vai trazer uma referência, quer dizer, ele fala assim que a aula de Jesus era um passeio. Eu tenho muita vontade de dar aula, assim, de fazer aulas ao ar livre, assim. É gostoso, assim, com a natureza e ir caminhando e ao longo do que você vai encontrando pelo caminho, você ir, ir aprendendo e ensinando também o que é que você encontra em termos de que seria de acordo com o ensinamento do Cristo, o que está de desacordo para você poder ir colocando isso no seu dia a dia mesmo. Os julgamentos que a gente faz na hora que a gente está passando na rua, né? E aí ele faz na referência cruzada de Marcos 8, de 27, 28 e 29. Ele E sai em saíram Jesus. Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Disseram-lhe, uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. Aí depois ele vai em Marcos, né, 8:29, e ele lhes perguntou, desculpe, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Pedro, tu és o Cristo. Então é interessante ele lembrar isso, né? Que eles não estavam, às vezes quando você pensa não sei se é por causa do livro Boa Nova, dá a impressão que eles estão em lugar fechado. Mas eles estavam a caminho, estavam caminhando, e no caminho ele vai conversando com eles e fazendo essas perguntas. E o fato de estar ao ar livre dá uma ideia diferente do que se ele estivesse num ambiente fechado, né? Porque é para ter uma ideia mesmo desse Cristo. Quem é De esse Cristo que fluir. está andando por aí? Quem é esse Cristo que um olha, outro olha, você olha, Ele como você olha? radicalizou, né, Rita, o mundo. Antes dele era uma proposta, né? Depois de Jesus, aí o que que acontece? Tudo se modificou. Ele foi um radical na época, porque quando o homem buscou só o conforto, aí ele esqueceu o quê? De si mesmo, enquanto essência espiritual. Aí vem Jesus e faz o quê? Ele radicaliza tudo, que ele mostra o que? A questão do altruísmo. E é cuidar de todos, não é só daquelas ovelhas obedientes que estão seguindo o rebanho, é principalmente daquela que cai, que está lá desgarrada. E aí é interessante porque ele vê, é o que a gente tem dificuldade, eu acho que a gente tem dificuldade de entender. Aquele que está mais caído é o que mais precisa de ajuda. Porque que ele faz com a ovelha? Pega, né? E a gente, que a gente faz? A gente convive bem com as pessoas que pensam como a gente, agem como a gente. Aquele que Que às se vezes nem é afasta? tão caído, mas está um pouquinho, que ele está um pouco divergente do que é a sua proposta de vida. Qual que é a tendência nossa? Ah, Afastar. afastar. Deixa de lado como se não fosse responsabilidade nossa. E essa metáfora assim de Jesus homem é justamente assim, é mostrar isso, que o tempo todo ele estava trabalhando o quê? A questão do altruísmo, e de forma radical mesmo. Antes de Jesus, se a gente for buscar na história da humanidade, nunca existiu ninguém como ele que fez, radicalizou mesmo. Ele colocou o altruísmo como um caminho para a nossa evolução.
Ele o nosso caminhou a vida progresso inteira desse espiritual, né? jeito, né? Dentro Sem nenhuma desse. alteração. Então a gente tem que vestir, né, esse clima do Cristo para realmente é, conseguir, né, caminhar de maneira mais harmônica, ser um condutor de gente, né? E a gente acha que não. E engraçado quando ele fala também, o Aloysio fala, né, que, por exemplo, você não põe uma espora, né, para conduzir uma ovelha. Como é que você faz com a ovelha para conduzir uma ovelha, né? Você ensina ela te amar, que aí ela vai te seguir. A proposta dele para nós é ela, né? E aí, quando ela se distrai com alguma borboletinha, com alguma superficialidade, aí ela vai perder essa noção, né, De rebanho, né? de rebanho. Aí eu fiquei imaginando Ela quanto que a vai gente balir vai até balir, desfalecer, né? balir, balir, né? E somos nós, né? Até cair na exaustão. O interessante é que a gente não precisaria cair na exaustão se a gente já entendesse essa proposta, né? Porque o próprio bem, a própria força do rebanho, da presença de Jesus, te conduziria a um estado melhor, né? E aí a gente espera, o que que a gente faz? Como a gente está se distanciando de si mesmo, da proposta altruísta, o que que a gente vai buscar para a gente? O Exaustão. choro até a exaustão. E se a gente já entendesse a proposta de maneira diferenciada, acho que a gente não precisaria, né, chegar a esse extremo, né, de... É. E ele explica também que quando Pedro responde que tu és o Cristo, o que que significa, né? O Cristo é o ungido. É como se ele estivesse colocando ali na época, é o coroamento, né, da antiguidade oriental, mas antes de colocar a coroa, que era um material brilhante, representava também esse resplandor do Monte Hermon. Aí se colocava antes o azeite, né? Porque o líquido do azeite representava essa bênção de Deus, essa luz de Deus na cabeça. Porque a pessoa não governa, seria para destacar a mente, porque a pessoa governa com o quê? Né? Com a mente, com a cabeça. Não governa com as mãos, mas governa pensando. Então, o ungido, quem que é? É o coroado, é o rei. Por isso que o Pedro vai receber esse elogio de Deus, de Jesus. Jesus, né? E aí ele fala, né, foi ele entendeu isso. Porque Jesus só queria ser reconhecido naquele momento como o pastor, mas Pedro foi além. Pedro colocou ele como um governador, um gestor do planeta, né? Tanto que Jesus disse para ele, né? Mas nesse intervalo, né, dos 33 anos de Jesus da manjedoura ao Calvário, o que ele veio fazer, né, além de ter se projetado e feito todo o planeta, foi realmente ser esse pastor. É um pastor que ele fala, né, além de ser, ele ser esse Cristo Comes, que era o pastor de gente, condutor de gente, né, ensinando gente a ser gente. Que isso que é interessante. Que a gente tem que entender que é só isso que Jesus quer. Que a gente siga, né, o bom pastor. Ele vai para outra referência cruzada. Interessante também que ele fala, né, antes disso, que Jesus pega no colo, né? Mas é só até a gente o quê? Recuperar as forças, né? E depois ele cada um tem que caminhar, né? E é melhor não se Dentro da perder de novo, proposta, né? né? E não tornar a se perder. E eu acho que a grande experiência reencarnatória é isso, né? Porque em cada uma a gente vai aprendendo o que se perdeu em determinado sentido. Aí a gente vai tentando, né, não repetir esses modelos de fragilidades que a gente já tinha, né? Ou então, assim, a gente vê dentro da proposta espírita que, na realidade, a gente passa muito tempo cedendo, né, ao impulso das fragilidades maiores e esquece de tirar daquele momento ali aquele processo de aprendizado.
E nós espíritas temos que entender assim, que não é só você ouvir uma palestra, não é só você ficar extasiada com uma boa leitura, uma leitura de um livro do Chico Xavier, né, através do benfeitor, as propostas que eles trazem para a gente. É você assimilar tudo aquilo e colocar na sua vida prática, né? É o que Jesus fez. Ele não ficou lá, ele podia ter ficado de um plano elevado, só ditando regras para a gente, né? Faça isso, faz aquilo. Não, o que que ele fez? Ele veio Fez como devia ser com, feito. como pastor e depois se transformou, né, no cordeiro para mostrar para a gente, ó, é na vivência que realmente vai existir o processo de progresso espiritual. E é muito bonito isso, né? Agora a gente faz justamente o contrário, você se coloca numa posição de superioridade, como se já tivesse essa superioridade, né, que a gente nem tem, e quer ditar para o outro o jeito que ele vai agir. E cada ovelhinha é responsável por si mesma. Agora nós temos outra referência cruzada, né? Ezequiel 34, 23. E levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará. O meu servo Davi é que as há de apacentar, ele lhe servirá de pastor. E a outra é em Pedro 2:25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispos das vossas almas. Ora, o Deus, agora em Hebreus, né, 13:20, desculpe. Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, aí mostrando, né, que é realmente só um só pastor, Mas só que eles entenderam que e era um pastor só para Israel. E a gente às vezes só entende que é só um pastor do espírito ou daquele do mosteiro, do candomblé, mas não, ele é um pastor né, todos, de todos nós. de Então, todo o rebanho, né? que todas as nações, todas as religiões, de qualquer época, de qualquer continente, De e a gente qualquer fica lugar. querendo um Jesus para si mesmo, né? Cada um. E aqui quando fala, né, pastor e bispo, né? O bispo naquela época tinha uma autoridade, tinha uma conotação diferente, que era uma liderança com uma autoridade moral, né? Essa liderança comunitária a gente vai iniciar onde? No lar. Uhum. E a partir daí ela tem que se estender a toda a E aí é que ele comunidade. fala, né? Necessariamente o líder nem sempre é o pai, que seria esperado que ele fosse, mas às vezes um filho mais jovem tem, porque dentro da evolução dele, às vezes é um espírito mais evoluído que consegue criar uma liderança moral maior do que o pai que tem a liderança material. Ele tem que separar muito mais. O pai sempre vai ter a questão de ser o gestor, de prover, né, mantimento, essas coisas, ou a mãe também. Mas às vezes dentro de uma família, um filho ou algum agregado até tem uma liderança que você não que você que não é financeira, que não é material, mas é uma herança, é uma liderança moral. Aí ele dá o exemplo do Chico Mendes, né, que ele se tornou um líder dentro da comunidade dos seringueiros. Por quê? Não por força material, mas por força A liderança acho que é uma coisa muito assim, líder nato, né? Acho que a pessoa meio que nasce com isso. Não é que nasce com isso, ela A tem uma gente, experiência, né, diferente. a gente entende liderança, Rita, como imposição. É alguém que está num É, nível de superioridade impondo um ponto de vista do outro, né? É a questão assim do patrão, às vezes, é, autoritário, e porque às tem vezes não o poder precisa ser financeiro, patrão, né? porque a gente que lida com funcionários, naquele grupo ali tem um que é mais autoritário, que impõe mais. Mas a verdadeira liderança é essa liderança
de autoridade moral, que ela surge com a espontaneidade. Você se manifesta de uma maneira calma, tranquila, e naquele momento ali você está servindo de exemplo para o outro e está, né, conduzindo o outro sem que se imponha a isso, com naturalidade, com espontaneidade. Tem pessoas que têm esse poder, né? Ele fala muito também da questão dos mortos-vivos, né? Que usa o cartão de crédito, está lá usando, né? Mas atrás daquilo, o que que tem, né? Tem um morto, um modelo vazio, por quê? Porque para conseguir aquilo ali, ele está roubando o outro, ele está afanando a riqueza para gastar, ele está usando os juros absurdos na exploração do outro, né? Então, alguém Ele que não está veio liderando, ele como está, Jesus, na realidade, está usurpando. roubando, usurpando, Hum, né? Alguém que precisa te resgatar dentre os mortos, te trazer a vida verdadeira. E isso é a proposta de Jesus. Ele vai te resgatar, mas ele só vai fazer isso quando você aqui, Bali, até desfalecer. desfalecer. Enquanto você estiver feliz com essa vida que você está levando, né? Deixa lá. Deixa lá. É o nosso erro, porque Jesus faz isso com a gente, né? Ah, você está feliz desse jeito? Vai Enquanto você para o estiver jeito, deixa distraidinho com a aí, borboletinha que né? foi voar, achei bonitinho, ele falou assim, ela viu uma borboletinha, É uma tá lá no rebanho, borboletinha. viu a borboletinha, eu fui atrás da borboletinha. Enquanto você estiver É, atrás da borboletinha, ele vai deixar você ir, vai lá. deixa Aí, lá. aí a hora que Agora, você estiver quando chorando, você ficar rouca, né? É, de barriga e tudo, é sinal de você o quê? Quer renascer. Então, vem para cá, deixa eu te carregar no colo, eu vou te mostrar outra vida. Então, qual é o nosso tipo de sede? Que outra vida que eu quero ter, né? Muito, é muito bonito isso, né? A maneira como onde que é Jesus esse se faz aprisco, né? presente, né? Aí ele fala da questão 625 do Livro dos Espíritos, que fala, né, o seguinte, olha, qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo? E aí a resposta é: vede Jesus, né? Ele coloca até que algumas traduções fala só Jesus, mas não é só Jesus, é vede, veja E é Jesus, é um engraçado que imperativo, né? muitas vezes a gente até usa em palestra isso, quando você pergunta qual a menor resposta do Livro dos Espíritos, né? Aí É você pergunta Jesus. na palestra lá, o que que as pessoas, qual que é essa pergunta, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Todo mundo responde o quê? Jesus. Para ser curta, Jesus, porque é uma palavra só. Mas na realidade, né, na verdadeira tradução, é vede. Vede no imperativo, quer dizer, observa, é uma Analisar, ordem. Não é só falar, teoriza, é observa, Jesus. reflete. Olha como é que muda, né? Jesus. Jesus parece algo assim, Jesus lá, né? Mas vede, observa, imita, É a né? proximidade para você conseguir enxergar ele como guia e modelo. Que é não ver que você vai ter É, é o proximidade, que ele né? De fala, né? enxergar. Coloca lá no microscópio e enxerga de É. fato, né? Para ver o que que é. E é ver Jesus assim, se ele era um carpinteiro, como é que ele pregava o prego? Fica imaginando como é que ele, né, ia pregar o prego. É, Como que eu porque posso viver nesse mundo à maneira de Jesus, da forma como Jesus viveu, nessa sociedade que está aí, né? Tá, imperfeita. O imperfeita que que nós estamos esperando? Que a sociedade fique perfeita para a para gente seguir. viver de forma perfeita, mas na realidade, o que que precisa? Que nós tentemos viver não de forma perfeita, mas da melhor forma possível dentro da O nossa Gandhi tem uma evolução. frase muito bonita a respeito disso, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Agora a gente faz justamente o contrário. Você quer que o outro modifique dentro do seu ponto de vista. E o ponto de vista nosso ainda está distante, porque quando o livro dos Espíritos fala assim, é o convite, né? Qual o tipo mais. Vê como é que é? Aqui, ó.
Qual o exemplar mais perfeito que Deus ofereceu ao homem? Deus nos ofereceu, mas a gente aceitou essa oferta? Ainda não. Ele fez essa proposta toda aqui, ó, tá tudo certinho. Eu te ofereço um modelo e um guia. Vede, enxerga e segue. Eu aqui em casa tenho aquele boneco de Jesus, né? Todo mundo adora ele, as crianças gostam, minha irmã até também, o pessoal que vem em casa, que lindo, que não sei o que e tal. Mas você vê que para a maioria das pessoas é um boneco bonitinho, não tem aquele significado, sabe? É uma Assim, então, imagem só. a imagem, tá, vou fazer aquilo que ele fazia, que ele representa para cada um de nós? É essa imagem, né, que a gente tem que ter. Se olhar para ele e falar assim, será que eu preciso seguir? Quem que eu estou seguindo? Mas aí você vai lá na internet, tem um monte de influencers, né? Jesus é o maior influenciador que teve, mas seguir ele é mais difícil. Então você prefere ir seguindo os outros materialistas mesmo, né? O Chico falava, né? Eu aceito o mundo como ele é, só não deixo de ser quem eu sou, né? O exemplo. Faça as escolhas. Ele tinha muito dessa proposta, né? Cada um pode ver. Você está vivendo feliz desse jeito? Deixa eu ver. Mas seja você a diferença que você quer ser no mundo, né? Como é que você vai estar lidando com a vida, né? E um aspecto que ele fala, né, que será que os evangelistas conseguiram retratar toda a vida de Jesus? Claro que não, né? Dentro da proposta. Se tudo que ele fez e disse de extraordinário fosse posto no papel, não Não caberia, caberia. não caberia. É É, interessante, né? Quando ele deu o exemplo também da consanguinidade na época, né, que eles eram uma coisa muito arraigada, né, que o gestação, e sobrenome era o aí nome do pai, Jesus né? já veio, já fez essa grande revolução, né, quando ele está no templo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Então já mostrando para a gente ali que a nossa família é toda a humanidade. E que a gente tem que, é o que ele fala, né? Que nós estamos todos conectados, tudo está conectado. E aí você tem que se incomodar com uma formiguinha, com uma planta. É o exemplo que ele deu, né, vai dar também de, às vezes, uma planta que está com sede, você não põe uma água, um animal, né? Então a gente tem que Jesus é muito mais que isso, né? Aí o Kardec ainda faz uma notinha, né? Porque apesar da pergunta ser, da resposta ser pequena, Kardec vai falar também, né? Para o Deixa eu- homem, deixa eu perdi aqui. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava, né? Tem mais? Quanto aos que pretendendo instruir o homem na lei de Deus o têm transviado, ensinando-lhes falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiados terrenos e por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Né? A gente tem essa ideia de dar uma mexida na lei para ver se ela se adequa Até mais aos nossos interesses, né? é. Então, Eu achei bonito também quando ele fala, né? O que ele deixou para nós é um fragmento, é gota homeopática, degustação. É paga que você queira ir além, né? É como se ele ainda comparou, fez uma. Quando você vai no supermercado, que tem um produto novo ser lançado, eles te dão uma prova, né? é, A degustação ali para quê? Para que você experimente o produto e tenha vontade. Jesus na nossa vida tem que ser isso. Aí eu fiquei agradecendo a Deus, assim, a possibilidade, né, Rita, que a gente tem de fazer humildinho. Primeiro, pelo compromisso com o Evangelho, porque quando a gente está aqui,
É claro que nós não somos perfeitas, a gente assiste o Aloysio e é feito em cima dele, que ele tem mais conhecimento, mais estudo, mas o quanto o Mildinho já fez diferença para a nossa vida, com porque certeza. é a sintonia que você estabelece toda semana para atender, para conseguir entender melhor o que é Jesus para nós. E para Então, reagir isso melhor, aí, né? Não é nem para agir, é para reagir melhor. Eu acho que esse que é o reagir grande, melhor às esse que é o grande situações, às ensinamento de coisas. Jesus, não é a ação, mas a reação, né? As coisas que acontecem, que você não espera, aquilo que é o inesperado. Quando é algo que você já espera, é diferente do inesperado. E aí a esse inesperado, essa nossa reação instantânea, mais espontânea, que a gente tem que buscar dentro desse ensinamento, que não é fácil. A gente ainda vai escorregar muito, ainda vai balir muito, mas a gente saber, porque eu fico pensando, tem gente que nem acha, nem tem conhecimento que existe um pastor. Já está tanto tempo afastado que não lembra que tem um pastor. Então está balindo, mas não sabe nem para quem. Eu acho que a gente, pelo menos, quando está balindo, já está balindo que já sabe que tem um pastor que vai vir, né? Então, esse distanciamento é que eu acho que é muito sofrido, né? Em reunião mediúnica a gente vê, às vezes, espíritos que estão, assim, absolutamente perdidos. Uma coisa assim que eles não têm noção o que eles são mais, porque imagine uma pessoa que desencarnou achando que depois tinha nada. E aí ela não encontra nem o próprio corpo, porque ela não sabe o que sobrou ali. Porque para ela não ia ter nada, Se você não se vê entendeu? como espírito, você vai Ela não achar se o quê? via Que como tudo espírito, então termina. ela não entende o que está acontecendo. Ela fica procurando o corpo, fica procurando alguma coisa que ela nem sabe o que é. Isso é muito sofrido, é muito doído, né? Da pessoa, sabe? Tá perdido. É lógico que vai ter um amparo, vai, né, não está desamparada, nunca estará, mas aquele sentimento ali, tipo, ficar procurando um corpo, procurar a família, procurar uma mãe, um pai, né? Quando na realidade ela tinha que voltar para quem? Para o pastor, né? Para os amigos ou para aqueles que estão representando ali um pastor, os espíritos benfeitores, que também são pastores, não deixam de ser. Então a gente tem que ter pelo menos essa consciência para na hora que a gente estiver balindo, saber para que nós estamos balindo, né? Porque a gente está balindo e não sabe nem para onde que está indo o balido. Eu acho isso muito sério, né? E é isso. Esse encontro com Jesus através do miudinho, é claro que a gente tem um entendimento que é em dosagem homeopática, que a degustação é pequena, mas o quanto que vai fazendo diferença na sua vida. Eu mesma, assim, com todas essas situações que eu tenho vivenciado ultimamente, o quanto que eu, sabe, não é que o balir não exista. Existe, você tem, mas ao mesmo tempo que você tem aquilo ali te trazendo essa angústia, Você tem certeza que o pastor está do perto, que ele outro vai vir. lado fala assim, ó, eu tenho que ir atrás do pastor, deixa eu buscar o Peraí, deixa eu pastor ver aí, cadê ele, que ele está que por ele aí, vai me né? Ele está conduzir. vindo. O que eu não sou capaz de conduzir, de me conduzir, o que eu faço? Eu acompanho o pastor. Eu ainda não sou capaz de cuidar de mim mesma, então eu acompanho. Então, o Mildinho trouxe isso para a gente, né? No livro Segue, tem um capítulo que chama Contra o Perigo, que é uma passagem de Lucas, né? Que 12:8, que ele fala: E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aí fala, olha, o benfeitor fala: confessar o Cristo diante dos homens é revelar-lhe a luz e o poder em ações de amor e desprendimento que os homens vulgares ainda não conhecem. Pautar a vida em plano diferente e superior, de sorte que os espíritos mais frágeis ou levianos possam encontrar junto de nossa alma algo de mais elevado que não sentem em outros lugares e situações do mundo. Muito legal isso, né? Porque isso a gente sabe que você
é uma influência, assim, de um jeito ou de outro, a pessoa te olha e fala assim, não, você tá, aquela ali está um pouquinho mais equilibrada. Mas é porque a gente já está conseguindo retratar pouquinho, né, de Jesus nas nossas ações. E aí, é preciso se precate o discípulo contra o perigo de uma adesão verbal sem a participação de suas energias interiores. Então, é preciso o quê? Que a gente tenha demonstrações vivas do coração. Não é só um discurso verbal, né? É se mostrar como ovelha entendedora daquele que você tem que seguir o pastor, mas tendo essa postura mesmo daquilo que a gente aprendeu com ele. E Que tem é uma outra frase de fundamental a Jesus gente carregar. que tá no capítulo 2 do Caminho, Verdade e Vida, que chama Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Né? Então, vai falar, ó, nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-nos com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar o acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos, mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. E às vezes, né? Porque e até às vezes você está seguindo, mas o outro está achando que não, que você está errado. As pessoas ficam se julgando, né? E aí, mas cada um tem que saber o seu caminho, né? E ele também disse, né? A presença divina, eis que estou convosco até o fim dos séculos. Então ele está sempre ali, né? E ele não vai estar só com cientistas, ou vai estar com todos, né? Cientistas, líderes mundiais, orientadores, qualquer um. A gente tem que ter essa ideia, né? Que ele está sempre conosco. Não estará No só com os livro, espíritas ou só com os. É um Cristo cósmico que vai nos atender a todos. no livro Marcas do Caminho, no capítulo 12, que é a Idade de Jesus, olha, o benfeitor fala o seguinte: a história do bom samaritano ainda hoje compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus à união e à paz entre as criaturas. Então, a história do bom samaritano é para mostrar que o caminho que a gente tem que seguir, né? Arquivos de outros povos que passaram na Terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato às necessidades que se desconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura no mundo um novo campo evolutivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo ou raça. Então é isso que você tinha falado ali, né? É a todo mundo, sem fazer qualquer tipo de distinção. Tem alguém sofrendo? O que Jesus faria? Acolhe. Tem um cachorrinho abandonado na rua ali machucado? O que você tem que fazer? Acolhe. Mas a gente não faz isso, não. Aí você pensa, cachorro não é meu, não tem nada com isso, não vou gastar dinheiro com cachorrinho. Não é assim que a gente faz.
Alguém bate na sua porta pedindo um litro de óleo, o que que você responde na maior, na dura? Ah, eu não tenho. O que Não que quis Jesus faria? é, O que que Jesus faria com os enfermos? É muito sério isso. Até a gente lá na instituição, eu quando estava fazendo esse estudo, estava lembrando, algumas pessoas precisam da gente enquanto instituição, tem seus familiares lá, mas assim, não tem a preocupação de levar assim, não, vou levar hoje uma laranja para ele, né? Então, quanto que a gente tem que ter esse olhar para as necessidades ocultas do outro? Porque não é a laranja, é, é o carinho é de ter o ato lembrado. de dar a visibilidade ao outro. Olha, eu não estou aqui, não é possível para mim estar aqui com você. Você faz parte da minha vida, eu tô lembrando, eu estou tendo essa lembrança de você. Então, é isso, né? Hum, É Jesus inaugurando essa nova era aí para todos nós e que a gente tenha realmente é. a compreensão, né, do Filho do Homem. Vamos encerrar? Na hora. Eu escolhi uma do Casmigo Cunha hoje. Espírito reencarnado no corpo que te contém, ante as provas necessárias, espera fazendo o bem. Se guardas tranquilidade na luta que te advém, em qualquer lance da estrada, espera fazendo o bem. Exerce muitos encargos sem apoio de ninguém, não te queixes nem reclames, espera fazendo o bem. Sobre a tarefa em que vives, muita pedra sobrevém, ser fiel à obrigação, espera fazendo o bem. Calúnia veio ferir-te, sem que saibas de quem, não somes forças das trevas, espere fazendo o bem. Padeces desilusão, sarcasmo, insulto, desdém, não permutes mal por mal, espera fazendo o bem. Lamentas pesares golpes, choras o escárnio de alguém, tristeza não edifica, espera fazendo o bem. Alguém te falou com mágoa do lodo que o mundo tem, contempla o céu, fita o sol, espera fazendo o bem. Se queres felicidade na terra e no mais além, não te afastes do serviço, espera fazendo o bem. Deus é Pai, justo e perfeito, dá tudo e nada retém. Se anseias vida mais alta, espera fazendo o bem. Hum. Uma semana de Esse muita texto paz aí, aí para esse nós, texto né? aí é um miudinho do Segue-me Tu, É. né? Até semana Eu que vem, acho se lindo Deus o quiser. Cassimiro Cunha, porque ele tem um poder assim de simplicidade com as É, palavras, né? E de buscar aquelas situações que a gente vive no dia a dia hum. e trazer o Cristo para mais perto de nós. É isso. Até Muita semana que paz vem, aí se para Deus todos quiser. nós.